Pronto, beleza. Boa noite, Padre Leiva. Boa noite, Edvanildo. Boa noite, Padre Leiva. Eu vou me apresentar rapidinho, aí você faz a sua, tá bom? Ok. Aí cada um se apresenta, tá bom? Quer começar? Não, comece você puxar. Tá bom. Pessoal, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Sou Edvanildo Rodrigues, Edvanildo Altiplano, como o pessoal conhece, né? Sou militante de direitos humanos, sou ligado à Igreja Progressista, da Agência Pastoral, fui da PJMP por muitos anos, né? E sou professor da Rede de Ensino de Jucás, né? Sou da Paróquia Nossa Senhora das Graças, milito na comunidade de Altiplano, e sou pré-candidato a vereador pelo PSOL. Então, a gente está aqui com o padre Francisco Leiva, que por muitos anos esteve conosco na Paróquia Nossa Senhora das Graças, e ele vai se apresentar, né? E nós vamos debater com vocês o tema intolerância religiosa. É com você, padre Leiva, Francisco Leiva. Então, de início, agradecer o convite que nos foi feito para conversar sobre esse tema, intolerância religiosa, que é muito relevante para o tempo que nós estamos vivendo, né? Devido às várias questões e circunstâncias que estamos vivendo. Bem, como já foi dito, né? Meu nome é Francisco Leiva, sou padre. No momento estou aqui na paróquia de Betânia, Pernambuco, em uma missão, uma parceria entre as dioceses de Iguatu e diocese de Floresta. Como a Edvanildo já falou, já fui pároco aí na paróquia de Nossa Senhora das Graças, no Iguatu. E vamos nós. Então, o tema que nós vamos debater hoje, Padre Leiva, é sobre a intolerância religiosa e por que a gente vai conversar sobre essa questão. Primeiro, o deputado estadual Renato Rosendo está com um projeto de indicação. Por que projeto de indicação? Porque ele, como parlamentar, ele propõe, quem executa é o Poder Executivo, no caso, o governador, né? A criação de uma delegacia especializada de combate à intolerância religiosa, né? Por que o Renato Rosendo está propondo, né, a criação dessa delegacia? Primeiro eu vou colocar alguns dados e depois o padre vai fazer a sua fala comentando em cima do que eu... e vindo pela questão teológica também, né? Primeiro, dados da Carta Capital, uma revista nacional, né, aponta que em 2016, dado que saiu em 2017, 776 ocorrências foram registradas no Disque 100 do governo federal com relação à intolerância. Então, mais de 700 casos, 776, né? Essa intolerância, isso no Brasil, ela aumentou consideravelmente esse ano, no caso 2017, né? Esse período que aconteceu. E o que a gente observou na pesquisa é que os adeptos de matrizes africanas, religiões como o candomblé, como a Umbanda, né, como outras denominações dessa linha africana, são as religiões mais perseguidas, né, pelas intolerâncias. São dados da revista Carta Capital. Então, mesmo sendo uma minoria, né, no Brasil, é a religião que é mais perseguida, né, que mais acontece intolerância. É um percentual de 25%, um percentual altíssimo, né? Daí, São Paulo, né, que foi o primeiro estado a criar essa delegacia, que vai chamar de DEGRAD, né, Delegacia de Combate à Criação de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância Religiosa, que aborda também a questão do preconceito racial. Como essas religiões de matriz são de origem africana, são negros, né? Daí se gera esse preconceito. São Paulo foi o primeiro estado a criar a delegacia em 2006, né? Tá certo? Então, desde a criação da delegacia em 2019, dados recentes, já foram registrados 200 boletins de ocorrência de intolerância, né?
No Rio de Janeiro, o dado é mais recente, foi criada a delegacia em 2018, especialmente no dia 13 de dezembro. Então, o que se percebe é que é agravante essa questão da intolerância religiosa no país. E trazendo aqui para a Diocese de Iguatu, não sei se você estava no período, na praia do Quixelô e Acopiara, houve invasões, né, depredação das igrejas, da comunidade de Santo Antônio, né, da Acopiara, no Paulo do Leite e Carnalbinho, no Faé. Então, lá eles rasgaram Bíblia, quebraram ventiladores, bancos, quebraram imagem. Então, o que se percebe, até o Dom Wesley Carlos se manifestou, eu estava no Rio de Janeiro na época, foi em 2018, especialmente no dia 3 de janeiro de 2018, né? Então, a Diocese lançou um documento, né? Aí eu vou concluir aqui para você entrar na sua fala. Ele lamenta o episódio, né? E na nota de repúdio ele diz assim: manifesto meu repúdio a este gesto que é totalmente reprovável. A religião precisa ser respeitada. Então, independente de ser católica, evangélica, matrizes africanas, budistas, então, o que se precisa, como diz o Vitor Hugo, o respeito a todas as religiões. A crença deve ser respeitada a todo custo. Então, eu termino a minha apresentação e a gente passa para você comentar essa questão. Eu agradeço também ter aceitado esse momento com a gente, esse debate. É importante que a gente faça assim um histórico, né? Espero que a palavra não se demore muito, mas a gente fazer um histórico, porque assim o cristianismo ele nasce numa situação, né? Numa situação de quê? De um movimento liderado por e pobres, que depois, né, claro, aquelas ideias vão também chegando a outros níveis, né, da sociedade, e então a gente faz um salto bastante grande, né, para o século IV, né, quando, então, o Constantino coloca o cristianismo, né, como da liberdade religiosa ao cristianismo, terminando 4 séculos de perseguição, né, perseguições alternadas do Império Romano ao cristianismo, e com o imperador Teodósio, ao decreto de que o cristianismo se torna religião oficial do Estado. E aqui onde entra toda uma questão de descontinuidade, né? Porque o cristianismo nasce com a mensagem de amor, né, de fraternidade universal, né, do ensinamento da sabedoria, como se está no bojo da origem do judaísmo, a sabedoria que vem da palavra, essa sabedoria que se revela na pessoa de Jesus Cristo, né, para nós cristãos, Jesus é a palavra eterna de Deus que se fez carne. Mas aí com o Teodósio, Constantino e Teodósio, os imperadores, a igreja se torna igreja do Estado, religião do Estado. E isso, então, rompe como é que a gente diz assim, a apresentação do cristianismo como uma opção, né, uma escolha, uma adesão ao ensinamento de Jesus Cristo. E passa, então, a ser a religião do Estado, consequentemente, né, todas as pessoas começam ali a querer ser cristão, porque isso elevava o status social. Né? E então, a partir desse momento, com Teodósio, né, e os imperadores sucessivos, começam a perseguição às outras religiões, as religiões pagãs, né? Porque a questão agora é que o cristianismo sai de uma perspectiva de apresentar Jesus
para que as pessoas sejam conquistadas pela pessoa dele, para impor uma verdade, né, otorgada pelo Estado. E é claro que ao longo da história isso vai criar situações muito dolorosas para os cristãos, né? Porque a partir daí temos também lá na frente, né, com a queda do Império Romano, começa também uma outra situação, né, com o Império Sacro-Romano-Germânico, né, com o Carlos Magno, né, que expande, né, unifica a Europa depois da queda do Império Romano e unifica a Europa através da espada e da religião. Então, muitos povos, né, colocar essa palavra entre aspas, foi evangelizado da seguinte forma: ou você aceita Jesus ou experimenta a minha espada, né? Infelizmente, isso aconteceu na história. Aí a gente dá outro salto bastante longo e chegamos ao século XVI, né? Século XVI, com a Reforma Protestante, há também uma outra fissura no cristianismo, né? E essa fissura, ela também, devido à herança estatal da relação e religião e Estado, isso também provoca as guerras religiosas, né? Que fenômeno acontece? O fenômeno agora é que os próprios cristãos estão se degladiando entre eles mesmos. Não é mais simplesmente uma proposta de ideia ou divergências teológicas, não. Agora, os cristãos promovem guerra entre eles mesmos, né? Recordar, né, a grande Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, com a sua profunda característica religiosa, né? Aí a gente até mesmo aqui no Brasil, né, já estamos chegando aqui, os mártires, né, os mártires brasileiros, né, os primeiros mártires brasileiros, são vítimas de uma batalha entre calvinistas e católicos, né? Olha só que situação. Então, esse bojo, né, toda essa história de intolerância, de guerra religiosa existiu entre nós cristãos, como também com outras religiões. Aí aqui no Brasil, a gente chega aqui, né, tem um grande marco, uma questão muito pejorativa, preconceituosa com as religiões afros, porque, primeiro, né, foram pessoas escravizadas, tiradas da África e escravizadas aqui. Imaginar que aqueles homens e aquelas mulheres, né, que eram sequestrados por cristãos, torturados, mortos, negados à sua cultura, às suas famílias, às suas relações pessoais, né? Eram retirados também as suas crenças. Quando se chegava nos portos brasileiros, a primeira coisa que encontrava era um padre, né, um homem vestido de preto, com um instrumento na mão, jogando algo em cima deles, batizando. Olha só como a coisa acontece. E para justificar isso, é claro, né, os pregadores diziam, então, que as religiões afros, como também as religiões indígenas, né, que aqui estavam, antes de nós chegarmos, né, como cristãos, eram habitadas por demônios, então eram adoradores de demônios, né? E isso entrou profundamente na nossa cultura. Só assim, tentando aprofundar mais um pouco, é que a gente precisa fazer uma distinção muito grande entre as religiões mesopotâmicas, lá que a Bíblia descreve, com as religiões afros e religiões indígenas das Américas. São concepções totalmente diferentes sobre Deus, né? E muitas delas têm um fio condutor muito próximo à crença de Israel, né? A crença do cristianismo. A gente não vai entrar nessa perspectiva, não. Era só para dizer, essa história toda, que o cristianismo saiu da sua origem
como uma religião, né, de adesão, de acolhimento, de proposta, para se tornar uma religião de imposição, aliada a impérios, né, a aliados também ao Estado. E aqui onde está o pavio de pólvora da situação, né? É que, se a gente for pegar a história, a gente vê então o quê? Que a intolerância religiosa, em qualquer situação, ela nasce quando a religião se alia ao Estado ou o Estado se alia à religião. E isso não aconteceu somente com o cristianismo, isso aconteceu com o Islã, isso acontece, né? Isso aconteceu também com o budismo no Extremo Oriente, as grandes perseguições que os cristãos sofreram no Japão, né? Então, toda vez que a religião se junta ao Estado, ou vice-versa, né, há essa interferência de dominação. Que a gente poderia simplesmente dizer a troca de favores, né? O Estado me protege e a gente persegue aqueles que é contra o Estado. A gente apoia o Estado e o Estado então, nos protege, para a gente perseguir aqueles que são diferentes de nós. Nós, católicos, também não éramos diferente disso, né? Porque eu não sei exatamente a data, mas, né, até a Constituição de 88, se eu não me engano, os terreiros eram proibidos, né? A polícia podia invadir terreiros, né? Então, nós católicos também fomos intolerantes, né? Por que eu estou dizendo fomos? Porque na década de 60, 62, houve um concílio, o que é um concílio, né? O concílio é uma grande assembleia de bispos da Igreja Católica, e esses bispos também são assessorados, né, por teólogos padres ou teólogos leigos. Também nos concílios aos observadores de outras denominações. E de lá se saem as conclusões que, uma vez aprovados pelo Papa, o Sumo Pontífice, né, se torna a autoridade máxima para toda a Igreja, né? Então, o concílio, uma vez aprovado pelo Papa, ele se torna a carta magna da Igreja, né? Da Igreja. E o Concílio Vaticano II, ele é um concílio pastoral. Isso não significa que ele não seja um concílio definidor e de divisor de águas, né? Então, logo na abertura do concílio, o Papa João XXIII faz um discurso de orientação do concílio. E o Papa João XXIII, no seu célebre discurso, ele coloca lá no centro a seguinte definição: a Igreja, durante muitos séculos, né, usou, né, do rigor para gerenciar, vamos dizer, proclamar a fé. Mas agora ela pretende usar, né, o rigor. Então, com o discurso de João XXIII, o concílio toma uma outra direção. Lembrar que outra direção quer dizer assim, toma uma direção de transformação de mentalidades, né, de conversão. E é importante dizer que o concílio vem depois de duas grandes guerras, né? A Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, que devastaram a Europa, né? E que a Igreja, nas suas várias instâncias de diplomacia espalhadas nos vários países, também sofreu isso, né? Então, as duas grandes guerras nos deram uma lição, né, de que é preciso haver tolerância, né, e ter cuidado com as ideias, as ideologias que negam a dignidade da outra pessoa, né? É o que acontece com o nazismo e acontece também com o fascismo, né? Em que eu retiro da outra pessoa tudo que ela é e vejo apenas o meu inimigo, né? Esqueço até mesmo que ela é uma pessoa humana. Recordar isso rapidamente, o que está acontecendo em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, vigário dos moradores de rua, sendo ameaçado de morte, porque
né? Porque faz aquilo que o Evangelho diz que é para fazer. Né? Agora, por causa algo que nós temos na nossa sociedade constante, que é o preconceito, a intolerância, a discriminação, né? E a falta de empatia para os dependentes químicos, né? Então, e os moradores de rua, então esse tipo de absurdo acontece. Então, o Papa João 23, com o seu discurso, ele coloca isso: a igreja quer abandonar aquele passado em que a fé era imposta para recomeçar um diálogo com o mundo, né? Em que a fé cristã seja novamente proposta, né? E não imposta. Então, isso é um divisor de águas, né? Então, surge o Concílio Vaticano II. E, a partir daí, então, começa um processo de conversão na Igreja Católica, de abandonar, né, a condenação das outras religiões, das outras igrejas, em benefício apenas a si mesmo. Né? Então, há um decreto do Concílio Vaticano II, que é esse que nós vamos citar aqui, porque é claro, né, como sabem, como já foi apresentado, né, eu sou padre, e então minha formação se dirige nessa perspectiva, né, da Igreja Católica, né? E é até importante a gente conhecer isso, porque, infelizmente, muitas vezes só se divulga, né, aspectos de intolerância de muitos membros da Igreja Católica, às vezes até mesmo de prelados, de bispos e padres, e esquece também que há documentos na Igreja que direcionam para uma outra perspectiva. Então, há o decreto sobre a dignidade humana do Concílio Vaticano II, né? Em que, primeiro, a Igreja reconhece, né, a dignidade das pessoas, e isso tem muito a ver com a Declaração dos Direitos Universais do Homem, né, os direitos humanos, que a Igreja relutou em acolher no início, mas com o Concílio Vaticano II, a Igreja se torna grande defensora dos direitos humanos, né? E o princípio, né, original da coisa é de que a dignidade da pessoa humana. E essa dignidade, para nós cristãos, né, ela tem duas fontes. A primeira é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, todo ser humano carrega em si essa dignidade, é a imagem e semelhança de Deus. Independente da sua condição social, independente da sua etnia, independente da sua nacionalidade, independente da sua orientação sexual, independente de sua religião. Esse é o cerne, né, o fundamento de tudo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E para nós cristãos, especificamente nós católicos, né, se redescobriu uma expressão muito antiga dos santos padres, dos primeiros teólogos da igreja, sobre a questão das sementes do verbo, né? O que quer dizer isso? A gente já adentra nisso. Mas antes de adentrar nisso, que Jesus, como nós reconhecemos ele como palavra eterna de Deus, né, encarnada, que se fez carne, se fez homem, se fez ser humano, então aqui está o outro fundamento, é que Deus, ao se tornar homem, ao se encarnar, Deus se ligou, de alguma forma, a todos os seres humanos. Isso aqui é uma coisa muito revolucionária e profunda, né? Por quê? Porque pela encarnação do Verbo, pela encarnação de Cristo, Deus se uniu, de alguma forma, a todo o ser humano. E isso significa que, independentemente, isso na concepção cristã, é claro que essa concepção às vezes pode até ofender a outros, né? Mas assim, para a relação nossa de cristão para os outros é importante, de que Jesus, a palavra eterna, ao se tornar homem, se uniu a todo ser humano. Isso significa o quê? Aquilo que nós falávamos antes, né?
independente da sua condição social, independente da sua etnia, independente da sua religião, independente da sua orientação sexual, Cristo, na sua encarnação, se uniu a todo o ser humano. É daí também que vem aquela célebre e bonita expressão da Constituição Dogmática Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, né? De que o sofrer, né, o viver de todo ser humano, né, as esperanças e as tristezas, as alegrias, toda a situação humana não é indiferente ao coração de Cristo. Então, é mais ou menos aqui que se abre a Gaudium et Spes, né? Que quer dizer alegrias e esperanças. Então, a partir do Concílio Vaticano II, se resgata essa teologia da união do Verbo, né, com a criação, com os seres humanos, e com isso se redescobre uma expressão dos Santos Padres que a gente chama de sementes do Verbo. O que é isso, né? As sementes do Verbo. Antes havia a ideia de que missão é a gente levar a Deus. Mas se redescobrindo a questão das sementes do Verbo, né, a missão não é levar a Deus, a missão é descobrir o Deus já presente. Né? Porque as sementes do Verbo, quer dizer, é a presença da palavra eterna de Deus em toda parte. Né? Em toda parte, Deus já se faz presente. Antes mesmo que o missionário chegue, antes mesmo que a gente chegue lá com a Bíblia, antes mesmo que a gente chegue falando de Jesus ou de qualquer coisa, Deus já se faz presente. Né? E a partir dessa fala agora, aí eu me remeto, que é muito importante, vocês podem procurar até na internet, né, que está no site do Vaticano, a audiência do Papa João Paulo II, na quarta-feira, dia 9 de setembro de 1998. Para quem não sabe, né, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, foi um grande defensor da liberdade religiosa, da tolerância religiosa, como também, né, do diálogo ecumênico e interreligioso. Né? Foi ele que criou o dia de Assis, que é o encontro de todas as religiões, né? São convidadas várias expressões religiosas, expressões cristãs, ortodoxos, protestantes, evangélicos e todo mundo, como também igrejas ou religiões, como budismo, shintoísmo, né? e outras religiões, para que assim se fizesse um encontro de oração, que o Papa também, Papa Francisco, alguns anos atrás, né, também fez esse encontro de Assis, a reunião em que todos, né, a seu modo e a partir de suas crenças, rezam, né, de modo muito diverso ao único Deus. Né? O Papa Francisco também, né, nessas questões da epidemia, ele convidou, né, uma oração mundial pelo fim da epidemia. E perguntaram a ele como é que ele ia convocar os outros também, né, pedir também que os outros rezem. Aí ele respondeu o seguinte, né, todos nós somos filhos de Deus. Será que o Pai não nos ouve? Então, volta-se àquilo que o concílio, o Papa diz, né, aquilo que o concílio, quer dizer, o Papa reafirma aquilo que o concílio disse. Né? Em cada ser humano existe a imagem e semelhança de Deus, a dignidade que Deus escreveu em cada ser humano. Então, toda a humanidade, nós somos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai e da mesma Mãe, que é Deus. Né? E só para ilustrar também, porque pode sair coisa nesses últimos tempos, né? Está previsto que 3 de outubro, agora, o Papa Francisco vai a Assis para assinar uma carta, uma encíclica, né? Intitulada, né?
todos somos irmãos, né? A vós, irmãos e irmãs. É mais ou menos assim, porque ainda não se definiu algumas questões que ainda estão, né, a ver. Mas é uma carta referente à fraternidade universal, né? De que toda a humanidade é constituída de irmãos e irmãs, né? Que as nossas diferenças de perspectivas religiosas, étnicas, nações, né, e etc., e posições e etnias, não nos deve separar, né, mas porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador, né, do Deus que é Pai e Mãe. Então, o Papa, só para mais ou menos concluir, né, a conversa está comprida, né, o discurso, né, Edvan? Mas esse discurso do Papa João Paulo II é muito interessante. Ele cita a declaração, né? Ele cita a declaração, ele diz, na declaração Nostra Aetate, que é sobre a relação da igreja, né, com as religiões não cristãs, ele diz assim, a Igreja Católica nada rejeita do que nessas religiões existe de verdadeiro e santo. Olha com sincero respeito esses modos de agir e viver, esses preceitos e doutrinas que, embora se afastem em muitos pontos daquele que ela própria segue e propõe, todavia refletem, não raramente, um raio de verdade que ilumina todos os seres humanos, né? O Papa João Paulo II, citando, né, esse documento do Concílio Vaticano II, aí a gente destaca essas duas coisas aqui interessantes. Ele dizia assim, ó, primeiro, é claro, né, como eu já disse, né, eu sou padre, então a gente fala a partir da nossa doutrina católica, né? É de dizer que a nossa doutrina católica diz, nós não rejeitamos aquilo que é de bom, de verdadeiro e santo nas outras religiões. Isso significa o quê? Né? Significa que nas outras religiões há algo de verdadeiro, há algo de bom e há algo de santo. Isso é um passo extraordinário, né? Para quem, antes do concílio, viam essas outras religiões simplesmente como, como é que se diz assim, idólatras ou adoradores, né? Satânicos, adoradores satânicos, né? Então, isso é um grande passo. E diz mais ainda, né? Ele diz, né, que embora a gente seja diferente, né, a Igreja Católica não está dizendo assim, não, nós estamos abandonando nossa doutrina, nós estamos abandonando aquilo que a gente crê, não estamos fazendo isso. Ele diz, né, embora a gente se afaste muito daquilo que a gente pensa, do que os outros pensam, mas a gente consegue ver, né, o raio da verdade que ilumina todo ser humano também nessas outras expressões de fé. Isso é muito importante. Aí ele continua, o Papa João Paulo II, ele cita, né, a Lumen Gentium e também o documento sobre a missão, a de Gentes, que ele diz assim, né, ele retoma até mesmo a própria carta deles, Redentor Homini, né, o Redentor do homem, Redentor Hominis, aqui o negócio aqui não está bem, não. Redentor Hominis, né, o Redentor dos homens, né, a carta que o Papa João Paulo II escreveu, ele diz o seguinte, né, que as sementes do verbo, reconhecer as sementes do verbo, ele diz, evocar a antiga doutrina formulada pelos padres da igreja, os primeiros teólogos, né, que formularam, sistematizaram a fé cristã, segundo a qual é necessário reconhecer as sementes do verbo presentes e operantes nas diversas religiões. Aqui tem duas coisas interessantes, né? As sementes da palavra de Deus presente nas outras religiões e também operantes, né? Quer dizer que nessas religiões também se manifesta algo do Deus que nós cremos, né? Do Deus que nós cremos, do Deus de Israel, o Deus que Jesus revelou para nós. E ele continua dizendo assim, as sementes de verdade presentes e operantes nas diversas religiões, nas tradições religiosas, são um reflexo único
da palavra de Deus. Olha só que interessante, né? Que ilumina todo homem, né? Porque o que é que o Papa João Paulo II está dizendo? De que, embora essas religiões, né, não sigam a Bíblia, embora essas religiões não tenham a Bíblia como um livro sagrado, mas tanto na Bíblia, quanto nessas religiões, quanto nesses livros e tradições sagradas, se reflete também a palavra de Deus. Então, o Papa João Paulo, ele dá um salto, né, de qualidade em dizer, né, que você lendo a tradição budista, você lendo a tradição shintoísta, você lendo a tradição afro, né, você lendo a tradição indígena, você vai perceber lá reflexo daquilo que também nós já vimos, ou lemos, né, ou compreendemos como revelação de Deus na Sagrada Escritura e na tradição, né, do povo judeu, como também no povo cristão. Se a gente tivesse, no século XVI, né, e voltando, se a gente não tivesse se aliado, né, ou se deixado cooptar pelo Estado com Constantino, né, a história do cristianismo, né, e a história das religiões, né, desses povos nossos aqui, seriam bem diferentes, né? É claro que houve, né, a gente tem que admitir, houve tentativas muito bonitas de enculturação, de diálogo interreligioso, né, na evangelização, né? Com os jesuítas houve muitos, como é que se diz, caminhos, porém, esses caminhos foram todos rechaçados, combatidos, e aqueles que propunham caminhos novos eram até mesmo exilados, né, e condenados, né? Porque existia esse eurocentrismo muito forte que ainda existe no cristianismo, tanto no cristianismo católico como no cristianismo protestante, né, de que a referência de verdade, a referência de cultura é a cultura europeia, né? Cultura europeia. Então, chegou-se aqui e não se respeitou cultura, não se respeitou religião, não se respeitou proposta. Nesse caminho, né, recordando para nós, né, que há um sinal muito bonito, né, que no cristianismo, né, aqui no catolicismo das Américas, que é a Virgem de Guadalupe, né, um grande milagre da Virgem de Guadalupe, porque o grande sinal, né, da Virgem de Guadalupe é que naquela imagem de Guadalupe está escrito tanto elementos da religião inca, como também elementos da religião judaica, como também elementos do cristianismo. Então, maravilhoso sinal, né, para nós que acreditamos, do ícone de Guadalupe, é que Deus mesmo, né, faz a proposta, e muitas vezes a gente realmente, Deus fala e a gente não ouve, né? Está ali descrito, né? Que aquilo que já se sabia antigamente, mas foi abafado com o tempo da história, de que as sementes do verbo, a presença de Deus, independe da tradição religiosa, independe do livro sagrado pelo qual se lê. E o Papa João Paulo II continua, só destacar uma coisinha mais na frente, que é muito interessante, que ele chega a dizer o seguinte, olha só, né? Nessa audiência, ele chega a dizer o seguinte, o Papa Francisco, Papa São João Paulo II, o Espírito Santo está presente nas outras religiões, não só através das autênticas expressões de oração. A presença e a ação do Espírito, ele diz, né, como eu escrevi na carta encíclica Redemptoris Missio, né, a missão do Redentor, não atingem apenas os indivíduos, mas também a sociedade, a história, os povos, as culturas e as religiões. Olha só, né, o que o Papa João Paulo II está dizendo, né? O Espírito Santo também está presente nas outras religiões. Mas não só presente na religião, ele está presente na cultura. Olha só que coisa interessante, como falta a gente dialogar com essa cultura
nova que a gente... E está difícil, viu? Não por causa da cultura, mas muitas vezes por causa da nossa limitação, né? Ele diz mais, né? Está presente na sociedade, está presente na história, está presente nos povos e nas religiões. Olha só, né? Um Papa dizer que o Espírito Santo está presente, né? Além dos muros da igreja, né? Além dos muros da igreja. Isso é muito revolucionário, vamos dizer assim. Porque quem de nós, né, não ouviu na catequese, eu ouvi na catequese muitas vezes, né, dizer que para a gente ter o Espírito Santo era preciso o quê? Né, que a gente fosse crismático, que o Espírito Santo vinha, porque senão o Espírito Santo não estava presente, né. Aí a gente olha para a gente e vê assim, né, que a gente tem também uma catequese com defeitos, né. Então, né, é destacar isso, o Papa João Paulo II, né, afirma veementemente, né, o Espírito Santo também está presente nas religiões, na cultura, na sociedade, nos outros povos, né. Isso é muito interessante. E isso eu destaco para dizer que, para nós católicos, é inadmissível que a gente seja intolerante, embora haja muitos intolerantes que usam até as redes sociais para condenar, né, os outros cristãos por não serem católicos, e quanto mais os outros ainda que não são cristãos, né? E existe, infelizmente, isto. Mas a Igreja Católica como certa vez acho que eu li isso num artigo faz muito tempo, a Igreja Católica é um grande elefante, né? Ela anda devagar. Ela anda devagar, porque são muitas concepções, são muitas, muita história, né? Então, para se converter, como pediu o Concílio Vaticano II, leva tempo. Nós só temos, 60 anos do concílio, mais ou menos, né? É isso mesmo, né? E isso para a história é muito pouco. Então, é preciso que a gente caminhe muito mais. Então, assim, só para concluir essa questão aqui, né, do Papa João Paulo II, né, ele diz assim, sobre aquela questão né, que a encarnação e o mistério pascal de Cristo está unido de alguma forma a todo ser humano, né? Ele diz assim: com efeito, ensina o Concílio Vaticano II, já que por todos morreu Cristo, e a vocação última de todos os homens é realmente uma só, a saber, a divina, devemos manter que o Espírito Santo a todos dá a possibilidade de se associarem a este mistério pascal por um modo só de Deus conhecido. Tal possibilidade realiza-se mediante a adesão íntima e sincera à verdade, o dom generoso de si mesmo ao próximo, a busca do absoluto suscitado pelo Espírito de Deus. Então, olha só o que aqui o Papa João Paulo II está dizendo, né? Ele está dizendo, né, que como a vocação de todo ser humano é o absoluto de Deus, então, de alguma forma, todo ser humano está unido a Jesus no seu mistério pascal. E que a salvação que Deus oferece em Jesus Cristo a toda a humanidade, né, ela é associada por caminhos que só Deus conhece. Olha só que coisa interessante, né? Porque tem uma concepção, assim, muito ainda entranhada na igreja, de dizer que não há salvação fora da igreja. E o Papa, né, com o concílio, na Gaudium et Spes número 22, ele diz claramente, né, que há um modo só de Deus conhecido. Então, a gente não pode dizer nessa concepção cristã, né,
Nós não podemos dizer quem está salvo e quem não está salvo, né? Porque isso só pertence a Deus e Deus tem os seus próprios caminhos. O que nós sabemos é que, pela encarnação de Jesus, por sua morte e ressurreição, todos os seres humanos, de alguma forma, foram associados a esta redenção. Aí, para concluir a fala, só para dizer assim, a gente está insistindo nisso, por quê, né? Porque, infelizmente, o que se aparece na mídia, o que se aparece nas redes sociais, infelizmente, são cristãos, muitas vezes católicos também, que têm atitudes de intolerância, de ódio com outros que não sejam da sua religião ou da sua igreja, né? Então, reforço para isso, para nós, que com o Concílio Vaticano II, nós fizemos um rompimento, que infelizmente ainda não foi pleno, né? Não foi pleno, com essas atitudes de intolerância e de condenação. Né? Aí, então, Edivanildo, é isso mesmo, né? Aí eu queria só dizer mais uma coisinha que está aqui, né, no concílio, no documento sobre a dignidade humana, Dignitatis Humanae, né, que é o número 7. E por que eu estou citando isso? Porque no concílio, né, está dizendo que, no número 7, de que a tolerância religiosa, a prática da liberdade religiosa, ela precisa ser protegida pelo Estado. E essa proteção do Estado, né, deve gerar o bem comum, E o indispensável, né, que a justiça, é indispensável que a justiça e a humanidade sejam observadas em tudo o que fizemos. Aí ele diz lá na frente o seguinte, que a sociedade civil tem o direito de proteger contra os abusos que possam ser praticados sob o pretexto de liberdade religiosa. Isso aqui é muito interessante, porque, ao menos do nosso ponto de vista, né, assim, cristão, católico, de apoiar a proposta das secretarias de intolerância, né, de combate à intolerância religiosa. Porque nós não podemos usar a liberdade religiosa, ou até mesmo a liberdade de expressão, como já aconteceu no nosso país, né, dizer assim, eu sou de uma determinada religião, então eu sou livre então para agredir o outro. Não. Eu tenho liberdade de expressão, então eu sou livre para difamar e destruir a vida do outro. Não, isso não é liberdade. Então, o concílio faz essa observação, né, de que a sociedade civil, o Estado, deve ter mecanismos para que a liberdade religiosa, ou se a gente quer incluir também a liberdade de expressão, não sejam pretextos para exatamente tolir, né, impedir a liberdade religiosa e de expressão das pessoas, né, na sociedade. Pois bem, Edivanildo, estamos aí, é isso que a gente queria falar, poder dizer mais coisas, mas já foi mais do que suficiente, né? Então, assim, quem quiser pesquisar, vejam essa audiência do Papa João Paulo II sobre as sementes do verbo, que é bem profundo o texto. Eu queria só dizer assim, quem está nos assistindo, nós estamos aqui com o padre Francisco Leiva, da Diocese de Floresta, cidade de São Lázaro, Betânia, Pernambuco, né? Está falando com a gente sobre intolerância. E eu queria colocar alguma questão que você colocou, o que se ficou evidente é que com esse alinhamento do Estado com a Igreja, intensificou a questão do processo de opressão, desde Teodócio até chegar, né, até nós. Então, no caso do Brasil especificamente, a Constituição de 1824, otorgada por Dom Pedro I, ela ainda mantinha esse alinhamento da Igreja com o Estado. Só na Constituição Republicana, em 1891, é que há um desmembramento, né, da Igreja com o Estado. Então, e na Constituição Federal de 1988 é que vai dizer que o Estado é laico. O que é um Estado laico?
é que todas as pessoas podem proferir a sua crença sem direito a ser difamada ou ser perseguida. Então, o que se percebe aí nesse contexto aí, de toda a sua análise, é que para nós católicos, eu também sou e a gente compartilha a mesma fé, a mesma crença, é que nós temos mecanismos que diz que precisamos sim respeitar as outras crenças, que Deus não está só no catolicismo, o Espírito Santo está em outras crenças. Então, para nós católicos é complicado é mais grave ser intolerante, porque nós temos os documentos da igreja que nos norteiam, que diz que existe santidade em outras crenças, em outras religiões. Então, mas mesmo assim ainda acontece, né, essa questão da intolerância. E, como eu citei inicialmente, em 2017, 2017, que houve 776 casos de ocorrência no estado de São Paulo, né? E no Rio de Janeiro, em São Paulo também acontece 2.000 boletins de ocorrência, 200 para essa delegacia que vão criar em São Paulo, no caso, são duas, a São Paulo e Rio de Janeiro. A proposta do Renato é que a fé das pessoas seja protegida, como você colocou. Infelizmente, não existe essa proteção. Como norteia o documento da igreja, é papel do Estado fazer com que essas pessoas tenham a sua crença e a sua fé respeitada. Aqui, essa questão da Diocese do Iguatu, que o senhor comentasse aí, desse caso aí que houve na paróquia do Quixelô, né, e a Copiara, sobre a questão dessa intolerância. Se tem que você comentar isso aí. Assim, especificamente sobre esse caso que aconteceu no Quixelô, né, é que existe aqui dois elementos que nós não tratamos na conversa anterior. É o seguinte, né? O primeiro elemento é que era uma pessoa perturbada, né? Ele tinha problemas, né? Problemas, como é que se diz assim? Problemas mentais, né? Então, a primeira coisa é essa. A outra coisa é que, infelizmente, existe entre nós, né? Tipo de pregações que isso também católico, né? Também da posição católica e muitas vezes evangélicas, mas também das expectativas mais neopentecostais, tanto na Igreja Católica como fora da Igreja Católica, essa perspectiva neopentecostal, de que a pregação, ela infere na destruição do outro. Em vez de apresentar uma proposta, né, é isso que o Evangelho é uma proposta, é uma boa nova. Em vez de a gente apresentar uma boa nova, nós apresentamos a destruição do outro. Porque parece que para eu, né, para a minha crença ser verdadeira, eu preciso destruir a crença do outro. E nós católicos também, infelizmente, isso acontece. Então, esses dois elementos, eles são muito perigosos, né? Porque você coloca na cabeça de alguém de que o outro, né, está possuído, né, por um demônio, né, ou até mesmo é um infiel, é um odiado por Deus e assim por diante. Isso gera a violência, né? Ou ao menos a justificação da violência. Isso não somente na intolerância religiosa, como também nas questões da homofobia. Muitas vezes as pregações infligem a condenação do outro, de tal forma que alguém, pessoas menos, vamos dizer assim, com as faculdades mentais mais ou menos organizadas, né, tomam aquilo ali como uma justificativa para expressar uma raiva, um sentimento de ódio com aquela pessoa, que leva muitas vezes à violência física
ou a violência verbal, né? E assim por diante. E nessa outra coisa importante é que um elemento que dá combustível para a intolerância religiosa é o fundamentalismo. Né? É o fundamentalismo. Olha, para nós termos uma ideia, né, o estudo crítico da Bíblia tem mais ou menos uns 300 anos. Né? Ao menos uns 300 anos. E, infelizmente, nós continuamos, muitas vezes, a ler a Bíblia de forma fundamentalista, né? Ao pé da letra, querendo impor versículos e capítulos da Bíblia sem olhar o texto, do seu contexto e da situação cultural da época para a gente entender melhor o texto, né? Infelizmente, existe isso. Então, fundamentalismo religioso. Agora, uma outra coisa que às vezes não se percebe é que a intolerância religiosa, né, e o fundamentalismo religioso tem mais a ver com a insegurança da pessoa, a insegurança da sua própria crença, do que com a crença do outro. Né? Porque é o seguinte, aí onde entra a questão do diálogo interreligioso e o ecumenismo, né? Porque se eu tenho plena consciência da minha religião, se eu tenho plena consciência daquilo que eu creio, então eu não preciso aniquilar e negar o outro para me afirmar. Né? A intolerância religiosa e o fundamentalismo, ele tem uma inconstância interna com a pessoa, em que eu preciso negar o outro, eu preciso condenar o outro para afirmar a minha verdade. E isso é muito perigoso, porque, como nós estamos vendo no nosso país, né, isso incentiva a violência, e até mesmo física. Aí eu queria só ilustrar um fato, já ocorrido, não sei quanto tempo, 1 ano, 2 anos, daquela criança que voltava com a avó no Rio de Janeiro, voltava, né, do terreiro, e então foi agredida a pedradas, né, ela e a avó. Então foi muito interessante a atitude de um pastor batista, que agora eu não lembro o nome dele, em que ele convidou, né, a avó e a criança, né, aí à igreja, aí a um encontro, a uma reunião, em que ele pedia desculpa por essa atitude de intolerância religiosa. E o próprio arcebispo, cardeal do Rio de Janeiro, né, Dom Oroni, também fez a mesma coisa, convidou a avó e a criança a um café no Palácio Episcopal para demonstrar que essa atitude de intolerância religiosa, tanto do Orani como também o pastor Batista, de dizer que isso não é algo, como é que se diz assim, algo que venha do próprio cristianismo, né? Que venha do próprio cristianismo, mas de ideias, infelizmente, de ideias, como eu já falei, de ideias de insegurança religiosa consigo mesmo em relação à crença do outro, como também a necessidade de se impor a verdade, a sua verdade, contrapondo, né, a crença, a verdade do outro. Mais ou menos isso assim, né, Ivanildo? Agora, esse caso que aconteceu no Quixelô, já aconteceu casos semelhantes em Santarém, no norte, né? Agora eu esqueci o nome do estado, Santarém. Passou nas mídias, né? Alguém que pegou um carro e invadiu uma igreja na hora da celebração da missa, né? Destruindo lá umas imagens, né? No Então, estado do Pará. no Pará, né? Pois é, também teve esses casos. Então, esses casos estão se multiplicando no nosso país, um país que nós tínhamos, né, como um país de todas as crenças, né? Uma questão que você colocou que acho relevante também comentar, essa é breve, a questão da cor também, ela interfere de forma gritante na questão
intolerância no fundamentalismo, a questão da cor. Porque os negros, por exemplo, quando eles vieram nos navios, eles, na Bahia especificamente, estavam cultuando, estavam celebrando Nossa Senhora dos Navegantes, só que eles estavam cultuando Iemanjá, porque para preservar, né, a sua crença. Aí isso foi com São Jorge, foi com outros santos, que eles para não perder a sua crença, eles se adequaram para não serem perseguidos. Isso também acontece com a questão da orientação sexual. A gente percebe, né, isso muito, muito forte, dentro, tanto da Igreja Católica quanto das outras crenças evangélicas, essa questão da não aceitação da livre orientação sexual, né, nessas religiões. Ou seja, eu já vi pessoas dizer assim, não, essas pessoas vão para o inferno. Então, é uma espécie de intolerância junto com fundamentalismo. Eu queria que o senhor comentasse isso aí. Olha, você está pedindo assim para comentar, é muito perigoso, né? Nós vamos em parte. Nós, infelizmente, endemonizamos a etnia negra, né? Porque olha só como o demônio foi representado na iconografia do arcanjo Miguel, né? Você vê lá um soldado, né, com uma lança, um soldado branco, né, pisando um negro, né? O demônio é representado por um negro pisando um negro. Olha só como nós transportamos isso para a religião e utilizamos a religião para justificar nossas discriminações, né? Nossos preconceitos. Então, a religião também, ela cria consciências, mas ela também pode ser manipulada para, né, justificar preconceitos e discriminações. Entrando propriamente nessa questão da orientação sexual, eu estava lendo hoje um artigo de um padre, a respeito de um padre irlandês, né, em que ele foi colocado em silêncio pela Congregação para a Doutrina da Fé, porque estava defendendo nas suas palestras a ordenação de mulheres, como também a união homoafetiva, né? Aí aqui nós temos umas questões, só vou levantar algumas questões sobre a questão sobre a fé católica, né? A fé cristã no seu bojo, vamos dizer, na sua raiz, né? O cristianismo, desde o seu início, ele foi influenciado por duas matrizes. Uma matriz judaica, é claro, né? E uma matriz greco-romana, né? Do Império Romano. E dos gregos se recebeu a questão da racionalidade e da ciência, né? E do judaísmo, né? O que nós já sabemos, a Sagrada Escritura, né? A crença no único Deus, isso daí. Mas, então, o que eu quero dizer com isso é que há sempre um caminhar entre Sagrada Escritura, cultura, razão e ciência, né? E ciência. Então, não é que a ciência vai interpretar a Bíblia, é que com a ciência e com a razão, a gente consegue identificar na revelação aquilo que é próprio da cultura e aquilo que é revelação. Porque é preciso que a gente faça uma distinção. Aquilo que é próprio da cultura, daquele tempo, daquela época, daquilo que Deus quis revelar naquele acontecimento que foi testemunhado, ou que está testemunhado na Sagrada Escritura, né? Então, essa leitura, né, é muito delicada, porque há resistência nisso, né? Mas, como eu já disse para vocês, né, a crítica textual da Bíblia tem uns 300 anos. E nós, católicos, na década de 80, exatamente 83, o Papa João Paulo II, né, pela Congregação da Doutrina da Fé, emitiu um documento sobre a interpretação da Bíblia. E uma das questões condenatórias desse documento é a condenação da leitura fundamentalista, que para nós católicos interpretarmos a revelação
e a vontade de Deus na Sagrada Escritura, nós temos que ver o texto, o contexto, a cultura, aquilo que o autor quis dizer no seu texto e a mensagem do texto que deve ser traduzido para hoje. Aí eu estou dizendo isto por quê? Porque tanto essas questões que se discutem hoje, né, essas questões muito, às vezes, muito conflituosas, até mesmo dentro da Igreja Católica, como a questão da orientação sexual, né, das uniões homoafetivas, da ordenação de mulheres, né, pode mudar um dia. Vai ser agora? Não sei, vai depender, né, dessa matemática, né? A Sagrada Escritura, a ciência, a razão, né? E a interpretação da revelação naquele acontecimento, naquele fato histórico, né? Então, isso é muito, como é que se diz assim, muito delicado. Mas, comentando do ponto de vista da orientação sexual, é que a grande argumentação, né, é de não acolher plenamente a orientação, né, as orientações sexuais, é a questão da natureza. Né? Há uma questão de que as relações homoafetivas são contrárias à natureza. Mas aí, fazendo a crítica interna da palavra, onde é que está esta expressão natureza? O que é contrário à natureza e o que é a favor da natureza? Porque essa expressão, na verdade, nós herdamos da cultura grega, da filosofia grega, de Aristóteles. Então, veja bem, né? Essa fundamentação não vem da Sagrada Escritura. Essa fundamentação de que as orientações sexuais, né, homossexuais, da homossexualidade, trans e tantas outras expressões, são contrárias à natureza. Mas o fundamento disto daí não é a Sagrada Escritura, o fundamento disto daí é a filosofia grega, né, enraizada em Aristóteles. Foi uma leitura da Sagrada Escritura, né, com os óculos, com a maneira, né, grega, né, de interpretar especificamente Aristóteles e Platão, que são os grandes influenciadores da reflexão do pensar, né, do pensar teológico do cristianismo. Isso tanto na questão católica, como também na questão ortodoxa, né, dos irmãos do Oriente, como também do protestantismo. Né? Nós temos essa base comum de que a teologia cristã ela teve, né, uma influência, ou se utilizou de categorias, de categorias filosóficas, tanto filosóficas gregas, para expressar a fé. Uma questão dessas, para sair dessa questão da natureza, é a própria definição de quem é Jesus Cristo. Né? Nós, cristãos, acreditamos que Jesus é homem e Deus. Agora, como se explica que um homem se torna Deus? Ou melhor, né? Como Deus se torna homem? Aí, então, vem a teologia das duas naturezas, a natureza humana, a natureza divina, que são formulações teológicas com linguagem, né, que interpretam a Sagrada Escritura com a linguagem filosófica grega. Só estou dando mais esse exemplo para a gente entender essas categorias. Então, é mais ou menos assim. Aí a gente pode pensar, mas o que foi dito foi muita coisa, mas não se disse nada. Porque realmente a gente andar com, como é que a gente diz assim, com uma bacia de ovos, né, na mão, é algo muito delicado, né, que por situações são muito claras e por outras não são tão claras, né? Gente, se tiver alguém assim que está ouvindo a nossa live, tão bem colocada pelo Padre
Francisco Leiva, né? Se quiser fazer alguma indagação, a gente dá um tempo, caso contrário, ele pode fazer as suas considerações finais. A gente, inicialmente, agradece, né, pela disponibilidade de estar aqui contribuindo com esse tema tão importante, que esse tema ele não para aqui, é um tema muito vasto, e a questão da criação da delegacia no Ceará, proposta do Renato, é uma forma, como eu disse, de proteger o respeito, né, a questão das outras religiões, né, mesmo porque o nosso a nossa Constituição, a Lei Maior, garante isso. E essa delegacia de combate à intolerância é justamente, que já tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, quer chegar no Ceará, é justamente uma forma de dizer, ó, o Espírito Santo também está na sua religião. Então, eu, como católico, o evangélico, budista, muçulmano, preciso respeitar a sua crença. Então, infelizmente, é preciso uma delegacia específica para dizer que nós, né, precisamos respeitar a fé do outro, né? Então, eu gostaria de agradecer ao padre Francisco Leiva por essa fundamentação muito boa da parte teológica, e dizer como ele, eu também concordo com a criação dessa delegacia, que é uma ferramenta importante no respeito ao direito das pessoas de ter professar a sua própria fé, seja ela qual for. Ou não professar fé nenhuma, né? Então, eu deixo com o padre Francisco Leiva, que se alguém não quiser colocar, eu deixo com ele as considerações finais e a gente encerra, né, a nossa live agradecendo a todos que sintonizaram com a gente, que nos ouviram, que interagiram. E só finalizar dizendo que ela está disponível no Facebook do Pessoal Iguatu e no canal do Pessoal Iguatu. Quem não assistiu e quiser assistir, ela está disponível lá para quem quiser dar uma olhada nesse momento tão importante de discussão que não para aqui, que vai andar ainda por muito tempo, né? Padre Leiva. É algo que você falou agora, Divanildo, é a questão do ateísmo, né? O direito também à não crença. Aqui entra a mesma questão da intolerância religiosa, né? Porque eu não posso discriminar o outro porque ele pensa diferente de mim. Porque ele não acredita, né, em Deus nenhum, né? Ou tem outras expressões, né? Eu estou lembrando de uma reportagem bastante antiga, que talvez o pessoal que esteja nos ouvindo, né, lembra daquela saga, né? Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, a força, né? Então, tem gente que acredita na força, né? Acredita na força, né? Eu vou, né? Tenho que respeitar essa expectativa dele, né? Porque também a fé não pode ser algo obrigatório, né? A fé é algo que eu adiro com liberdade, né? E que essa liberdade de aderir ou não aderir seja respeitada, né? Agradecer mais uma vez o convite que nos foi feito, né, para a gente conversar sobre isso daí. É um grande desafio hoje, nesse tempo nosso, a gente testemunhar o Evangelho, né, o núcleo do Evangelho, que é aquele mandamento novo de Jesus, amai-vos como eu vos amei. É um tempo que se incita, né, a violência, a degradação e a destruição do outro, incluindo também a natureza, né? Estamos aí diante de uma grande crise ecológica, sendo cada vez mais agravada pelo sistema, né? Pelo sistema capitalista neoliberal. E para isso, eu até aconselho assim, quem queira dar uma lida, né, na encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, que ele trata dessas questões, de que como a relação da natureza, do sistema econômico e da exclusão, da miséria, né, da fome que está retornando
de forma galopante no nosso país, né? Então, nesses tempos muito sombrios, a gente recorda aquilo que Jesus disse para nós, né? No mundo vocês terão tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. E Jesus venceu com a tolerância, com a misericórdia, com a fraternidade, com o amor doado. Muito obrigado pelo convite e precisando estamos aqui. Então, eu queria, só para a gente fechar essa questão, relatar fazer uma frase do Papa Francisco sobre essa questão, né? Que Deus não é católico, também não é evangélico, também não é budista, também não é muçulmano. Deus é Deus. Então, boa noite. Mais uma vez agradeço ao Padre Leiva por estar conosco, né? Por tão bem explanar sobre esse tema. Espero que posteriormente a gente possa estar conversando sobre outros assuntos, né? Pertinentes à sua área. Um abraço, Padre Leiva. Obrigado. Tenha uma boa noite, viu? Um abraço e boa noite a todos e a todas. Obrigado.